Tudo bem, pessoal? Hoje são 7 de março de 2017. Nesse final de semana, ocorreu a prova do TRF2, certo? Espírito Santo, Rio de Janeiro. E a banca foi a Consulplan. Atendendo a pedidos dos meus alunos, eu estou aqui nesse vídeo resolvendo as questões de contabilidade pública e de orçamento público que foram cobradas nessa prova. Na minha análise preliminar, certo? Olhando aqui os gabaritos e as questões, 2 questões cabem recursos. Uma vai ter que ser anulada, porque não tem resposta possível, e outra vai ter que ser trocado o gabarito. Vamos olhar com calma aí cada uma? Então a gente vai trabalhar aqui com a prova tipo 4, tá? Para quem tem a prova, né? Então, TRF2, segunda região, comentários das questões de AFCASP, contabilidade aplicada ao setor público, prova tipo 4. Aí eu quero agradecer aos alunos Carlos Alberto e Charles Faustino, né? São os 2 alunos aí que me mandaram a prova ao mesmo tempo. Essa é a minha dinâmica agora. Quem me mandar a prova primeiro em PDF e o gabarito preliminar, eu vou fazer esse agradecimento inicial aí. Beleza? Feitos os agradecimentos, vamos agora para as questões uma a uma. Primeira questão diz assim, ó, os princípios orçamentários visam estabelecer diretrizes norteadoras a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento, válido para os poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federativos, da União, Estados, Distrito Federal e municípios. São estabelecidos e disciplinados por normas constitucionais, infraconstitucionais e pela doutrina. Está no MCASP. Também está no MTO, Manual Técnico do Orçamento. A Prefeitura de uma grande cidade brasileira fez a sua lei do orçamento e, aproveitando a oportunidade da publicação, resolveu incluir na lei um capítulo que fez constar Código de Ética de servidores municipais. A publicação do Código de Ética está aí, simples. Ó. Você não pode incluir nada no orçamento que não seja relacionado, certo, a receita e despesa. A única coisa que você pode incluir no orçamento, além de receita prevista e despesa fixada, é uma autorização para abrir créditos suplementares até determinado limite e autorização para contratar operação de crédito. Qualquer coisa além de receita e despesa. E além desses 2 itens, não pode, porque isso afronta o princípio da exclusividade. O gabarito foi letra D de dado, não cabe recurso aqui nessa questão. Próximo. O orçamento é um importante instrumento de planejamento da entidade, seja pública ou privada, e representa o fluxo previsto de ingressos e aplicações de recursos em determinado período. A Lei 4.320 classifica as receitas orçamentárias em correntes de capital. Assinale a afirmativa que apresenta um conceito corrente de receita de capital. Não vou nem olhar o gabarito ainda, certo? Já está pronto aí, mas eu quero lembrar para você qual é o conceito de receita corrente e capital. Primeiro, qual é o conceito de receita orçamentária? Ambas aumentam as disponibilidades financeiras. Então, essa frase, quando vem numa prova, conceito de receita corrente, conceito de receita de capital, essa frase tem que estar lá. Aumentam as disponibilidades financeiras do Estado. Aí vem um diferencial. A receita corrente, em regra, altera o PL, ou seja, aumenta o patrimônio líquido. E a receita de capital, em regra, não altera o patrimônio líquido, não aumenta o patrimônio líquido. É só isso. Vamos olhar qual das opções tem isso aí. Aí você vai chegar à conclusão que aumenta a disponibilidade, está na letra D, certo? As receitas de capital, em regra, não provocam efeito sobre o patrimônio líquido. Bateu as 2 gaivotas principais, gabarito, D de dado, não cabe recurso nessa questão. Beleza? Próximo. 48, fácil. No momento de reconhecer suas dívidas das demonstrações contábeis, a prefeitura de uma cidade do interior ficou em dúvida onde reconhecer as dívidas com pagamentos que independem de autorização orçamentária. Então, as dívidas que independem de autorização orçamentária são do passivo financeiro. As dívidas que dependem de autorização legislativa estão no passivo permanente. Aproveita para fazer uma revisão aqui. Então, o gabarito seria B de bola, certo? De cara, só em falar dívida, não tinha como marcar nem letra A nem letra D, né? Aí ficou fácil. Ficaria entre a letra B e a letra C, sendo que a letra C é quando depende de autorização legislativa. A questão 49, pessoal, ela trata de direito administrativo. Vamos então para a nossa próxima questão. Questão difícil, tá?
Segundo o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público e que afetam o resultado. Essas variações podem ser definidas como VPAs e VPDs. Tá? Considera-se VPA, aí vamos lá, o que é que ele fala aqui? Coloca 3 itens, certo? E ele pede as incorretas. E o gabarito está letra D. E eu vou mostrar por que o gabarito D realmente está certo. Então, o que é que acontece? Para você ter uma VPA, uma variação patrimonial aumentativa, é porque você tem um fato modificativo aumentativo. E aí, dentro da dica suprema, que está no meu material, o que é que você vai ter? Você vai ter transações. Aí no segundo nível, você vai ter várias classificações, mas uma delas é transações econômico-financeiras. Dentro de transações econômico-financeiras, você vai ter os fatos modificativos aumentativos, que podem ser orçamentários e os extra-orçamentários. Quem são os fatos modificativos orçamentários? São as receitas efetivas. Quem são os fatos modificativos extra-orçamentários? São os acréscimos patrimoniais. Os acréscimos patrimoniais podem ser superveniências do ativo e podem ser insubsistências do passivo. Beleza? Vamos analisar a questão com base nisso aí. Nas transações com contribuintes e terceiros, quando estes efetuarem o pagamento ou assumirem compromisso firme de efetivá-lo, quer pela ocorrência de um fato gerador de natureza tributária, investidura na propriedade de bens anteriormente pertencentes à entidade, ou fruição de serviço por esta prestado. Quando ele fala aqui, ó, pagamento, ou assumir o compromisso de efetivar, quando ele fala pagamento, pessoal, isso aqui é uma receita efetiva. E quando fala fato gerador, quando ele fala fato gerador, isso aqui seria uma superveniência do ativo. Então aqui tem duas hipóteses. Nesse item 1, ele está dando o conceito de receita efetiva ou de superveniência do ativo. Desse modo, o item 1 está certo. Aí ele fala assim, ó, quando da extinção exclusivamente total de um passivo. O erro está aqui, porque pode ser parcial ou total. Beleza? Então, aqui seria parcial ou total. E pela extinção natural de novos ativos. Então, isso aqui seria extinção natural. Isso aqui está errado, porque seria extinção natural de passivos. Passivos. Ok? Então, realmente, pessoal, o item 2 e o item 3 estão errados. E a gente vai ver aqui que no MCASP, na folha 30, tem assim, ó. Aqui está igualzinho ao que caiu na prova. Aqui está parcial ou total, por isso que está errado. E aqui, pela geração natural de novos ativos, certo? Então, deveria ser geração natural e não extinção. Tá? Então, realmente, o gabarito ficou sendo letra D de dado. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 51. O governo federal, ao analisar seus passivos para a elaboração das demonstrações contábeis, verifica uma ação judicial que pode ser classificada como uma obrigação possível e uma improvável saída de recursos. Aí vamos lá, aí eu já preparei aqui. Ó. É possível, então possível está aqui, possível está aqui, possível está aqui. Aí ele fala que é improvável. Improvável poderia ser esse caso aqui, pouco provável, improvável. Então, nesse caso, seria um passivo contingente. Aí vamos voltar para cá. Se isso aqui é um passivo contingente, não se reconhece em contas patrimoniais, registra em contas de controle e divulga nas notas explicativas. Gabarito, C de casa. Então, não cabe recurso nessa questão, tá bom? Alguém poderia alegar assim, tudo bem, vamos pensar num aluno que quer ajuda a todo custo. Ah, improvável, eu acho que não é pouco provável. Eu acho que improvável está mais para remoto. Se eu considerar como remoto, certo? Não divulgue notas explicativas. E aí nenhuma das opções fica correta. Beleza. É uma chance. Mas, comparado com o que eu comentei anteriormente, uma questão que realmente está totalmente errada, que deve ser anulada, essa questão que eu acho mais difícil dela ser anulada. Mas para quem precisa, vai por essa linha. Diga que improvável, na sua cabeça, na sua interpretação, não é a mesma coisa de pouco provável, certo? E que você acha que poderia ser, inclusive, remoto. Se for remoto,
você entende que é um passivo contingente, mas que não deve divulgar em notas explicativas, conforme consta no Manual de Contabilidade. Isso aqui eu tirei de lá também. Aí vamos avançar. Aqui ele pergunta o seguinte: a metodologia utilizada para a estruturação do PCASP foi segregada em grupos de acordo com as características dos atos e fatos nelas registrados. Essa metodologia permite o registro dos dados de forma organizada e facilita a análise das informações de acordo com sua natureza. Aí você tem 3 naturezas aqui. Natureza de informação orçamentária, registra, processa e evidencia os fatos relacionados ao planejamento e execução orçamentária, verdadeiro. Natureza de informação patrimonial, registra, processa e evidencia os fatos financeiros e não financeiros relacionados com a composição do patrimônio público e suas variações quali e quanti. E natureza de informação registro, registra, processa e evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio líquido, bem como aquelas com funções específicas de controle. Só que tem um detalhe: o nome não é registro, o nome é controle. Aí, puxando aqui um pouco. Por isso que é bom você fazer as questões da banca antes, para você ver que a banca com o Suplan, ela muda algumas palavrinhas e isso torna a questão errada. É padrão da banca, né? Não são questões tão bem elaboradas. Algumas são, outras nem tanto. São questões mais simplórias. Muda uma palavra, quer ver se tem um erro ali. Nesse caso, estava errada 3, só que agora ele quer a certa. Então, 1 e 2. Beleza? 53. O CIAF é o sistema informatizado no qual se registra, controla e contabiliza toda a execução orçamentária, financeira e patrimonial da União. Ele tem sua segurança baseada nos seguintes princípios. Tem um sistema senha, beleza? Isso aqui está no nosso curso, show de bola. Fidedignidade dos dados, show de bola. Conformidade semanal, não existe isso. Não existe isso. A gente tem 4 conformidades. A gente tem a conformidade contábil, que é feita pela setorial contábil das demonstrações contábeis. A gente tem a conformidade dos operadores, que é mensal, que é para verificar se não tem ninguém cadastrado no CIAF que não deveria estar. Por exemplo, o servidor se aposentou, então ele deveria ser excluído na conformidade dos operadores naquele próximo mês. E você tem a conformidade dos atos e registro de gestão. A conformidade dos atos e registro de gestão, ela é dividida em 2, por isso que eu falei 4. São 2 em 1. Você vai ter a conformidade diária, juntamente com a conformidade documental. Essas 2 conformidades passaram a ser representadas pela conformidade dos atos de registro de gestão. Então você tem 4, só que dessas 4, 2 estão em 1. E vamos continuar. 4, conformidade dos operadores, certo? Qual a única que está incorreta? C de casa. Esse é o gabarito, não cabe recurso. 54. Isso aqui a gente viu, pessoal, no grupo de dicas. Foi uma das primeiras dicas. Professor, que grupo de dicas é esse? É o grupo do Facebook. Professor, mas eu não gosto de Facebook. Eu tenho um Instagram, Prof. Giovanni Pacelli. Meu nome está aqui, cadê? Aqui em cima, ó, no slide aqui, ó. Prof. Giovanni Pacelli, certo? Tudo junto, Prof. Giovanni Pacelli. Então, essas dicas, elas estão lá. Então, eu não estou inventando aqui, está lá. Ah, professor, mas tem que pagar? Não, essas dicas são de graça. Está lá. Então, essas dicas aí, foi logo uma das primeiras, eu coloquei um quadro com todas as demonstrações contábeis obrigatórias do setor público, porque isso é cobrado em prova, e foi cobrado aqui. Então, a gente vê aqui, ó, balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, DVP, DFC, certo. Vamos ver o que está errado nos outros. Demonstração de lucros e prejuízos acumulados, demonstração da origem e aplicação dos recursos, está errado. Demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, está errado. Então, gabarito, letra A. Questão 55 foi de direito administrativo. Questão 56, essa aqui também vai caber recurso. É feita uma pergunta sobre a composição do relatório de gestão fiscal. O que é que acontece, pessoal? O relatório de gestão fiscal, ele é emitido pelo titular de cada poder e órgão autônomo. Na LRF, quais são os poderes e órgãos autônomos que estão lá de forma explícita? Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público. Quem não está na LRF de forma explícita, mas também elabora relatório de gestão? Todos os tribunais superiores, TRFs, TRS, tribunais de contas, certo? Defensorias públicas. Não está de forma explícita, mas deve fazer. Beleza? Dito tudo isso aí, o que é que a gente tem que saber? No relatório de gestão fiscal do executivo de todos os quadrimestres, deve constar o quê? Despesa com pessoal,
dívida consolidada, operações de crédito, certo? E avaliação das garantias e contragarantias concedidas. Pronto. Isso no executivo vem em todos. O que é que deve vir em todos os relatórios de gestão fiscal dos demais poderes e demais órgãos em todos os quadrimestres? Despesa com o pessoal. Despesa com o pessoal. E o que é que deve vir num relatório de gestão fiscal do último quadrimestre para todo mundo? Além disso que eu falei aqui, que é do terceiro quadrimestre. Restos a pagar e disponibilidade financeira. Por que eu tenho que saber isso? Porque se a sua disponibilidade financeira for 10 mil e você tiver restos a pagar de 15 mil, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que cancelar restos a pagar de 5 mil. É assim que funciona a regra do jogo. Diante de tudo isso que eu falei, você vai ver que dívida separada não existe, certo? Despesa com manutenção está fora. Então, aqui fala despesa total, foi o gabarito, viu? Letra D, despesa total. Não é despesa total, é despesa com o pessoal. Então, o gabarito aqui deveria ser letra B e foi letra D. Acredito eu que às vezes a banca, não estou dizendo, não sou de teoria da conspiração, mas às vezes a banca ela joga uma ou outra, quero acreditar nisso, tá? Eu não quero acreditar que a banca deliberadamente errou isso aí. Às vezes a banca ela coloca algumas questões com o gabarito trocado, certo? Já pode ser que isso aconteça. Para depois na revisão trocar, eventualmente para identificar se tem alguma fraude, porque o gabarito preliminar é impossível o cara tirar nota 10 e acertar tudo mesmo no que está errado, entendeu? Então, quem realmente foi bem na prova, que tem um domínio, marcou letra B, certo? Isso eu não tenho dúvida. Vamos torcer para o examinador ser coerente e alterar. Qual é o nosso papel agora? Que você faça um recurso. Você pega os artigos da LRF, pega a composição do relatório de gestão fiscal e mostra que isso está totalmente em desacordo e que o gabarito deve ser alterado de letra D de dado para B de bola. Beleza, pessoal? Aí, uma questão aqui que é da IN 63. Tá tudo certo. Isso aqui é o conceito de como deve ser feito, como deve ser constituído o processo de contas. Isso aqui está no meu curso do TCU, para Técnico Federal de Controle Externo, porque é um dos itens do edital. Rol dos responsáveis e, dependendo da forma como o processo de contas é estruturado, isso afeta o rol dos responsáveis também. Beleza? Continuando. A última questão. Essa questão aqui, digamos assim, se ela não fosse de múltipla escolha, talvez ela fosse a mais difícil. Mas como ela é múltipla escolha, ela não foi a mais difícil do mundo. Vamos lá? Um Estado brasileiro fez a utilização de superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais apurado no balanço patrimonial do exercício anterior de referência. Nesse caso, o balanço orçamentário demonstrará uma situação de... Então, o que é que acontece? Preste atenção, está no nosso curso também de contabilidade pública, quando a gente chega na aula de balanço orçamentário. Eu coloco todas as situações que geram desequilíbrio. O que é o desequilíbrio? É porque a receita prevista atualizada vai ser inferior à despesa, à dotação, certo? A dotação da despesa atualizada. E por que isso acontece? Ou porque você abriu um crédito extraordinário sem indicar a fonte, então você vai aumentar a despesa e não vai mexer na receita. Ou você usou, digamos assim, você usou o superávit financeiro, porque aí você não mexeu na receita, você só aumentou a despesa, ou você reabriu créditos do ano anterior. Quando você reabre créditos, você indiretamente está usando o superávit financeiro, então mais uma vez você não mexe na receita. Diante de todo esse exposto, qual vai ser a nossa resposta aqui? Entre a previsão atualizada da receita, e aqui seria uma situação de desequilíbrio, C de casa. Beleza? Com isso, pessoal, a gente encerra por aqui os nossos comentários à prova do TRF2, segunda região. Tem duas questões que cabem recursos, uma de anulação e uma com troca de gabarito. Espero que tenha ido bem. O 3D Concurso está à sua disposição. Estamos com vários projetos em 2017. E uma coisa é certa, pode vir para o 3D que a gente tem qualidade, certo? A gente entrega o que a gente promete. E lembrando, mais uma coisa também, aqui no 3D é o único site hoje do Brasil que você compra o curso agora, em 2017, e se o concurso só for em 2019, você não compra um novo curso. E esse curso ele vai ser atualizado. Pense nisso aí. Fiquem com Deus e até o próximo encontro.